Olá, minha gente! Tudo bem? Tudo beleza? Estamos de volta para nossos comentários sobre 1 aos Coríntios. E volto a insistir, eu sei que é chato, mas não esquece de assinar o nosso canal e divulgar este comentário. Uma das coisas que eu percebo na internet é que os cristãos não compartilham o que a gente descobre na Bíblia, ou os vídeos, ou materiais. E acho que isso é um certo egoísmo, né? Mas eu acho que você é diferente, você vai compartilhar o nosso link, vai assinar o nosso canal e vai fazer parte do nosso grupo de estudo de 1 Coríntios. Então, você me conhece, sou Miguel Aguilera, sou pastor batista, professor de teologia e Bíblia, e eu espero que você esteja conosco. E eu vou começar a colocar no final o meu Pix, porque vou começar a fazer missões. Estou indo para o Chile para estabelecer, montar um instituto de capacitação e reabilitação de alcoólicos. Se você quiser participar, aqui está meu contato, vai estar nos comentários. Grande aporte de vocês. Bom, vamos soltar a nossa vinheta e você vai ficar então para estudar Coríntios comigo. Grande abraço. Bem, vamos agora para nosso estudo do capítulo 2, 6 até versículo 9. Vamos ir de 3 em 3, 9 eu acho que está bom. Depois o 10 para frente nos próximos vídeos, para não ficar muito longo. Este é um texto do capítulo 6, desculpe, do versículo 6 do capítulo 2, até o final do capítulo 2, muito interessante, porque hoje é muito usado e ousados por alguns, no sentido de usar este texto para comprovar algumas coisas assim absurdas que as pessoas fazem em nome do Evangelho, né? Fala assim, não tem a mente espiritual, coisas assim. Mas nós vamos ver o que Paulo está ensinando realmente. Esse mistério, né? As pessoas falam muito em mistério, eu recebi o mistério de Deus. Eu, particularmente, Miguel, quando alguém fala, olha, Deus falou comigo, se não for pela Bíblia, eu não acredito. Tá? Por quê? Porque se ele falou com a pessoa, eu não preciso saber. Tá? Eu não preciso saber. Então, é algo que eu tenho comigo e hoje nós temos muito essa frase, né? Deus falou comigo. Eu prefiro não crer que Deus falou. Por quê? Porque se falou com ele, eu não vou contar, ou se fala comigo, eu não vou contar. E às vezes são coisas que realmente não tem nada a ver. Uma vez eu ouvi alguém me contando de que Deus tinha falado lá na praia de que essa pessoa iria conhecer uma artista muito famosa, né? Filha de um grande dono de TV. Não sei como que isso glorifica a Deus, né? Mas tudo bem. Mas vamos lá. Vamos lá no capítulo 2, do versículo 6. Paulo, vai nos ensinar algumas coisinhas importantes. E nesta passagem, Paulo apresenta algo bem interessante na instrução cristã. Veja bem, porque ele fala assim, entretanto falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Então, lembre-se bem, Paulo vai falar às pessoas maduras, tá? E a maturidade, veja bem, ele diz nesta passagem, ele diz, falamos de sabedoria. Já falamos de sabedoria. E qual é essa sabedoria? A cruz. Então há uma diferença nas etapas da vida cristã, como também, e nessa diferença, nós temos que ensinar as pessoas dentro dessas etapas. Na vida cristã, na igreja primitiva, existiam dois tipos de instruções ou de instrução. Primeiro seria a pregação, o anúncio, né, chamado de querigma, que é um anúncio pela boca de alguém, de um arauto, e onde se tratava de um anúncio de um plano básico. Então, aqui nós encontramos o primeiro ponto de ensino. No caso de Paulo,
Qual é o ponto central deste anúncio? A cruz de Cristo. Este é o principal fato do querigma. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Está lá no capítulo 15, vamos ver lá no final. Tá? Esta é a primeira etapa, esta é a realidade que tinha que se mostrar e que tem que se mostrar hoje. Então eu perguntaria para você, o quanto nós pregamos sobre a morte de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo e sobre a vida de Jesus? Para anunciar o querigma, né, a pregação do evangelho, se eu posso dizer, não está nas epístolas. As epístolas são para a igreja. Nos evangelhos nós encontramos vida e morte e ressurreição de Jesus para ser anunciada aos pecadores. Então, quando você usa ou pede exigências da vida a pessoas que não conhecem o evangelho, não adianta você citar o Novo Testamento, as epístolas pastorais ou outras epístolas. As epístolas são para a igreja, para pessoas que se entendem que deveriam ser convertidas. A segunda etapa do ensino, da instrução, é o didaquê, o ensino mesmo. Então, didaquê significa ensinar. Então, aqui é a explicação. Podemos assim fazer uma figura, mais ou menos. Os evangelhos é o querigma, Mateus, Marcos, Lucas e João, e o didaquê está nas epístolas. Tá? O ensino do que é a igreja, como que a igreja funciona, como que nós temos uma nova vida, etc, etc, etc. Então, o que acontece? Paulo vai ensinar aos coríntios de que era importante agora levar as pessoas dessa primeira parte para a segunda parte. Por isso que ele diz que já tinha falado sobre o querigma, sobre a cruz. E ele ainda vai falar um pouquinho para entrar agora no capítulo 3, em outro momento da epístola, que é a questão do tempo do Espírito Santo. Então, Paulo se está referindo nesta passagem, né, que até o momento falou de Jesus e da sua crucificação, e que era o anúncio básico do cristianismo, mas agora nós temos que continuar. E nós não podemos parar na cruz. Precisamos, então, da instrução cristã, ensinando aos cristãos, né, o significado dessa cruz. E quando eu falo desse significado, veja bem que a essência é igual para todos, ou para todas as pessoas. Mas essa aplicação vai depender da evolução, do desenvolvimento da vida cristã. Então, por isso que Paulo diz que isto se realiza entre os que são maduros. Ou, em outras traduções, né, por isso que ele diz, entre os que já têm perfeição, teleios, a palavra grega, né, de telos, né, de alcançar alguma coisa. Aqueles que estão em maturidade. Então, esta maturidade é um crescimento que vai se desenvolvendo até um determinado momento. Alguns filósofos da época de Paulo e anterior a ele, né, temos muitos filósofos, eles fazem uma descrição destas etapas da instrução do rudimentar à maturidade. Aliás, você vai encontrar isso, me parece que em Hebreus capítulo 6. Tá? Fala que, devíeis ser mestres, ainda precisamos ensinar sobre o rudimento da fé. Então, Paulo disse, já falamos a respeito dos elementos básicos do cristianismo, lá fora nas ruas, agora aqueles que ingressam na igreja e que alcançaram maturidade, vamos repartir este ensino mais profundo, que é o significado. Então, não é uma questão de divisão de castas, né? O mais perfeito, o menos perfeito, o mais santo, o menos santo. Não, é desenvolvimento pessoal. É como uma família. Numa família você tem os pais e tem o irmão mais velho, que
tem uma profissão, trabalha, estuda já na faculdade, o outro que é menor está ainda no segundo grau, o outro está no fundamental e o outro ainda está no pré. Então, é esta também a vida na igreja nos termos de instrução. O importante é que aqui Paulo chama a atenção numa frase: falamos sabedoria de Deus é mistério, né? Falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto. Então não é mistério hoje, século XXI. Não, é o mistério que estava oculto, o qual já estava preordenado para a nossa glória. Este significado de mistério é algo para... a palavra mistério, né, originalmente, significa algo cujo significado está oculto para aqueles que não foram iniciados, mas que é bem claro para aqueles que estão. Então, ele é mistério para aqueles que não conhecem a cruz, não entendem a cruz. Então, quando você chega a alguém, por exemplo, e diz, não, Jesus pagou todos os seus pecados, você não precisa fazer mais nada, ele fica assustado. Até hoje, cristão fica assustado. Por quê? Porque ainda não foram iniciados na compreensão desse sacrifício. A palavra descreveria, então, um rito ou uma cerimônia levados a cabo em alguma sociedade, cujo significado era bastante claro para os membros dela, mas ininteligível para os de fora. De modo que o que Paulo está dizendo é o seguinte: passamos agora, meus irmãos, a considerar e explicar as coisas que só o homem que entregou sua vida, o seu coração a Cristo, pode entender. Então, a partir daqui para frente, podemos dizer assim, né, que já que Paulo colocou a cruz, Paulo vai passar a explicar a respeito da igreja. E Paulo insiste que este ensino especial não é o produto de uma atividade intelectual dos homens. Então ele vai dizer, ninguém tem esta capacidade de entender. Ninguém tem este entendimento e sabedoria, a não ser é um dom de Deus. E por que Paulo fala isso? Porque ele está tratando, lembre-se bem, não esqueça dessa parte, até o capítulo 3, dos famosos sofistas. Então, as coisas que Paulo está colocando aqui é exatamente porque parece que o grupo de Apolo, né, queria mostrar a sua sabedoria. Então, alguns membros desdenhavam, né, desprezavam o ensino apostólico paulino, porque era contrastado com o de Apolo. Ele era eloquente, ele era uma escola da Alexandria. Então ele afirma que a sabedoria que deseja compartilhar com os coríntios, ele requer certa maturidade da parte deles. Então, ele faz esta alusão a esta falta de uma maturidade espiritual para poder captar, para poder chamar este evangelho que emanava, saía da revelação divina. Não era dos homens. Os homens rejeitavam esta ideia, tanto pelo judaísmo como pelos gregos, rejeitavam a ideia de que o Filho de Deus tivesse morrido na cruz. Quando o apóstolo Paulo começa a tratar esta sabedoria de Deus, ele fala então esse mistério. Este mistério que era conhecido na época era conhecido nas religiões de mistério, que existia muito. Então veja bem como Paulo usa o contexto. Só que neste ponto, Paulo mostra um mistério que era usado muito nas religiões pagãs, de fala grega. Quando Paulo fala este mistério, ele olha para um evento histórico. Então, lá no paganismo, esse mistério era algo que identificava o seu Deus e um destino, mas não havia um fato histórico, não havia uma mostra histórica. Então, o que Paulo está dizendo, ele está usando uma palavra secular, mas está dando um significado histórico, mostrando que, alguns anos atrás,
havia um homem chamado Jesus que morreu e ressuscitou. Então, Paulo não usou este termo como sendo igual ao termo usado pelas religiões de mistério. Porém, ele deu um significado diferente. Paulo não está falando de uma sociedade secreta, mas algo que os iniciados que conheciam a cruz de Cristo agora precisavam em desenvolver e compreender este evento histórico factual. Então, este mistério pode ser entendido dessa maneira, de uma revelação divina escatológica que acontece nos tempos de Jesus e que vai levar até o final dos tempos. Lembre-se bem que Hebreus capítulo 1 fala de que nós estamos nos últimos dias, né? Nos últimos dias, ele, Pai, Deus, nos falou através do seu Filho. Então, este mistério, esta sabedoria, não foi entendida pelos príncipes deste mundo, não foi entendida pelos sábios deste mundo, não foi entendida pelos anjos, como alguns pais da igreja entendiam. Desta maneira, o que nós temos aqui é que estes príncipes, estes poderosos, podem incluir tanto as regiões celestes, como também os poderes de autoridade de poder humano ou de autoridade política, seja qual for o poder. Por quê? Porque ele diz, né, o qual Deus ordenou antes do princípio das eras, né, do tempo, para a nossa glória, nenhum dos poderosos desta era, e a palavra era, aion, nem sempre significa um período de tempo, mas também podemos chamar espacial, tanto no céu e na terra, tá? Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, neste caso, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, o que nós temos gloriosamente nesta mensagem, ou nestes textos, é a apresentação do valor, do peso, da importância do valor da cruz. Grande abraço para você. Estamos terminando aqui e espero que você assine o nosso canal e deixamos com você, então, a nossa saudação. Grande abraço e Deus abençoe você.